E tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, né? De verdade. Hoje eu venho aqui dividir um pouquinho com vocês sobre meu filho mais velho. Hoje eu não vou falar de trombose, né? Nos últimos vídeos eu deixei dois últimos vídeos para vocês. Eu tava grávida do meu mais novo. Como é que tava sendo, o final da gestação e tal. Também tô devendo, eu sei que eu tô devendo um outro vídeo falando como é que foi o parto, se tudo correu bem. Enfim, depois eu vou produzir um videozinho pra vocês, um não tão longo também, pra mostrar, pra dizer a vocês como é que foi, se tudo correu bem. Eu sei que tem muitas meninas que sempre deixam nos comentários perguntas de como é que é o parto, se pode ser normal, se pode ser cesárea e assim vai. Enfim, mas hoje eu venho em especial falar sobre o meu filho, o meu mais velho, certo? Ele tem 3 anos, ele se chama Gustavo, tá? E ele é autista, isso mesmo. Em novembro do ano passado recebemos o diagnóstico de Gustavo, certo? Para mim foi um choque, mas também um alívio, né? Um choque porque eu acho que toda mãe ela acaba que idealiza sonhos, planos para os filhos e acaba que quando ela recebe o diagnóstico de primeira mão, acaba ela tendo aquele impacto e achando que nada do que ela sonhou ou planejou vai se concretizar para os filhos. E também alívio por saber e ter a certeza do que o filho tem para a gente poder ajudar ele, né? Foi assim que eu me senti num dia de novembro, né? Foi um dia bem difícil para mim. Eu estava amamentando meu filho mais novo, né? O irmãozinho de Gustavo. Então eu tive mastite. Foi assim, sabe? Aquela questão assim, mexeu muito com o meu psicológico. Eu sabia que Gustavo, ele tinha algo que não estava indo tão bem, não estava indo, não vou dizer igual, porque a gente não pode igualar as crianças, né? Até porque cada criança é única. E até porque também cada criança ou cada pessoa autista é único. Cada um tem suas especificidades, né? Então, assim, eu vinha percebendo desde que Gustavo era muito novinho, que algumas coisas ele não estava conseguindo atingir os marcos de desenvolvimento, porque isso é muito importante. A gente escuta muito, e eu escutei muito da pediatra dele, de que cada criança tem seu tempo, mãezinha, não pode ficar comparando. Eu sempre escutei isso, que eu não deveria comparar com outras crianças, né? Eu sou pedagoga, por formação e também por experiência. Eu tenho experiência em sala de aula. Quando eu tive o Gustavo, eu estava trabalhando em sala de aula. Quando eu estava grávida, por sinal, eu era professora de crianças de 2 anos. Então, uma certa experiência eu tenho, né? Eu tinha na época também e comecei a observar Gustavo. Só que a pediatra dizia que era normal, que tudo isso era fase, era o tempo dele. E aí eu acabava que ficava assim, nossa, será que eu tô procurando coisa do meu filho? Será que eu não tô inventando coisa ou imaginando coisa ou tô comparando demais ele? Eu me sentia extremamente culpada com isso. E assim, o que acontece? Gustavo ele demorou a andar, né? Eu acho que um dos principais fatores, não que isso seja um fator para a pessoa desconfiar de TEA, né? Do transtorno do espectro autista. Não, porque tem muitas crianças TEA que andou no tempo certo, que sentou no tempo certo. Então a gente não pode medir, um exemplo, ver essas questões como algo que é um fator para o autismo. Não, não é assim. Mas então, enfim, no caso de Gustavo, ele demorou bastante para andar. Ele andou com 1 ano e 7 meses, ele demorou a sentar também. Eu me lembro que ele veio sentar com 1 ano e muitas vezes ele caía. Eu lembro que ele caía, né? E também tem a questão do engatinhar. Ele veio engatinhar com 1 ano e 1 mês. Eu me lembro que ele começou a se arrastar um pouco em casa com 1 ano e 1 mês. Então, assim, eram várias coisas, várias queixas que eu tinha, né?
Gustavo, ele não era de rolar na cama. Às vezes eu deixava, às vezes assim, se eu, um exemplo, eu costumo dizer isso porque eu comparo um pouco com o irmão dele, né? Que o irmão dele, praticamente, assim, ele tá caminhando para ser uma criança típica, né? Então, assim, eu comparo os dois e eu vejo a diferença, né? O meu mais novo, ele tem 1 ano. E se eu deixar ele em cima da cama sozinho, ou sei lá, se por um acaso eu piscar, ele pode cair. Entendeu? Eu tenho que ter extremamente cuidado. E Gustavo não. Gustavo sempre foi mais parado. Ele balançava as perninhas, balançava, mas era mais parado. Então, assim, muita gente me pergunta assim, como você, pedagoga, não percebeu? Porque você tem experiência em sala de aula, você tem crianças. Eu fui muito indagada com isso, eu fui muito questionada por isso. E assim, eu digo e repito, eu fui atrás de respostas com relação ao Gustavo. Eu fui sim, eu fui procurar, eu fui recorrer, eu fui atrás, entendeu? Tanto que Gustavo, com 1 ano e 3 meses, ele já estava sendo acompanhado pela neuropediatra, né? Eu desconfiava, mas só que a gente desconfia, mas a gente não tem a certeza, porque eu não sou, eu como pedagoga, eu não posso dar diagnóstico, entendeu? Eu não posso chegar e dar um diagnóstico do certo que era meu filho, eu não podia dar diagnóstico. E também eu me confundia muito, porque assim, eu tinha uma certa ignorância antes de que todo TEA, toda criança autista, ela tinha que ter seletividade alimentar. Gustavo, ele não tem a seletividade alimentar. Gustavo come bem, Gustavo aceita as texturas de comida, só algumas coisinhas assim, mas também, além do autismo, ele é uma criança de 3 anos, então tem suas preferências, claro. Mas assim, nada que diga assim, é uma seletividade alimentar. Então eu olhava assim e dizia, não, mas todos os autistas que eu tive experiências, eles eram seletivos, né? Todos que eu tive experiência na minha vida como professora eram seletivos, meu filho não é. Então eu acho que não é. Então o que é que ele tem? Eu ficava sempre na dúvida. E aí várias pessoas chegavam para mim, mulher, esquece isso, não é nada não, cada criança tem seu tempo. Aí eu chegar na pediatra, uma médica, então a gente confia, né? A médica dizia, olhava pra mim e dizia, não, mãezinha, mas não se preocupe não, cada criança tem seu tempo. Então, quando o Gustavo fez 1 ano e 3 meses, Gustavo não andava, e eu já tava desesperada. E todo mundo dizia assim, não, mas ele vai andar, faz isso, faz aquilo, coloca ele mais em pé, coloca ele no andar já, olha, receitas, simpatia até eu recebi pra botar esse pra andar. E ele realmente assim, não andava. Muita gente dizia assim, porque ele deve ser muito gordinho, porque realmente meu filho era bem gordinho. Agora ele tá emagrecendo mais porque tá crescendo, né? Mas ele era bem gordinho mesmo. E aí foi passando o tempo, e aí com 1 ano e 3 meses, a pediatra viu a necessidade realmente de mandar Gustavo para neuro. E foi aí que ele começou a ser acompanhado pela neuro. Mas até então a gente fez a primeira consulta, ela passou alguns exames, eu falei pra ela da questão da fala, que ele começou a falar mamãe, papai, vovó. Ele falava vovó lindamente, gente. Era assim, sabe? Ele ouvia minha mãe, porque minha mãe ficava com ele enquanto eu trabalhava, no período da tarde. Então ele sempre foi muito apegado a minha mãe e meu pai, porque ele ficava lá na casa deles. Então assim, Gustavo, ele falava vovó lindamente. E de repente ele parou. Mamãe, papai também, ele parou de repente. Ele não apontava, ele não dava tchau quando a gente pedia para dar tchau, ele não fazia isso, porque geralmente as crianças, né, tchau, então ele não dava tchau também. Ele nunca aprendeu a dar beijinho, ele veio aprender um tempo desse, depois já das terapias, ele vai aprender, e mesmo assim não é sempre que ele manda, a gente fica pedindo, às vezes ele manda e às vezes ele não manda. E outras coisas, o olhar nos olhos, ele olhava, só que assim, eu me confundia muito também com isso, porque eu dizia assim, mas ele olha no meu olho, sim, mas ele não sustenta o olhar, né? Ele olhava, mas ele tirava o olhar, ele não sustentava por muito tempo. E N coisas, né? Então eu fui pra neuro, e a neuro passou esses exames, aí viu que tava tudo normal, ultrassom da cabeça, ela passou, e passou um eletro, né? Tudo normal, tudo perfeito.
Aí ela disse, olha, ele vai andar, ele tá pronto para andar. Ela fez uns testes de estímulos e tal, ele tá pronto para andar. Você estimule bastante em casa, bota ele para andar e tal, 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 tal. Agora, com relação à fala, nós vamos encaminhar para fono. Não vamos esperar, não vamos perder tempo. Fono. Pronto. E começamos as sessões de fono. Nossa, gente, era assim, uma batalha muito grande, porque Gustavo ele não se concentrava, Gustavo ele não ficava, não ficava atento às demandas, era uma loucura. Isso ele tem o quê? 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses, por aí, 1 ano e 5 meses eu acredito. Era 1 ano e 5 meses ele tinha. E era uma loucura, uma loucura, uma loucura, uma loucura. Mas aí eu continuei levando. Só que aí chegou a pandemia, tudo, aí parou os atendimentos e a gente continuando em casa. E aí eu fui observando que o Gustavo estava apresentando algumas estereotipias. O rodar, o balançar a cabeça, assim, do nada, sem que nem pra quê, balançando a cabeça, as mãozinhas. Eu comecei a observar mais porque como na pandemia fechou tudo, eu sou o professor, então eu não tava dando aula, eu tava o dia todo com ele, então eu comecei a observar mais. E eu sempre ficava assim, eu dizia, meu Deus do céu, será que é? Será que não é? Mas aí eu ficava, né? Aí, enfim, né? Passada a pandemia, em outubro, retornou os atendimentos aqui na minha cidade, os atendimentos na Fono, e aí eu levei de volta pra Fono. Chegou na Fono, era a mesma Fono, ela que acompanhou ele. Aí ela disse, eu lembro que eu cheguei pra ela e perguntei, você acha que ele poderia ser autista? Não sei, porque não pode, não. Gustavo ele olha nos olhos, Gustavo não anda na ponta dos pés, então ele não pode ser autista. Deve ser só um atraso no desenvolvimento mesmo. Leve novamente para neuro que ela vai passar melhor algumas outras coisas. E assim foi, né? Consegui vaga para neuro em novembro. E aí foi quando eu levei, expliquei tudo, levei uma anamnese da Fono, explicando como é que era o comportamento de Gustavo. E aí a neuro me fez algumas outras perguntas, se Gustavo enfileirava objetos, se Gustavo sempre gostou de enfileirar, até a comida. Eu lembro que hoje em dia ele tá menos, mas antes ele era bem mais. De enfileirar até as bananas, assim, ele comendo banana, ele enfileirava as bananas tudinho assim, em filinha, e ia comendo uma por uma. Né? Os carrinhos, ele ama enfileirar, ele é louco pro carro, então ele tem um hiperfoco pro carro. As estereotipias, eu expliquei a ela, e ele não fala, né? Ele ainda não fala, né? Também ainda estamos em processo, estamos fazendo todas as terapias. E foi aí quando a neuro chegou e disse, seu filho é autista, mas não se preocupe, que com as terapias ele vai aprender muita coisa, e todo dia é dia de aprender algo. Mas ela sempre me disse, é um trabalho de formiguinha, mãe. É um trabalho de formiguinha. Todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. Não se afobe, não se aperreie, que vai dar tudo certo. Não, desculpa, a neuro dele é sempre bem positiva. É um dos pontos que a gente gosta muito dela. E assim, naquele dia meu mundo caiu, eu fiquei, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Cheguei em casa, contei pro meu esposo e tal. Meu esposo recebeu até super bem. Eu acho que, como ele diz sempre, né, que a gente tem que amar ele acima de tudo. E eu amo meu filho acima de tudo. E é uma das coisas assim que eu digo para todas as mães que receberam o diagnóstico dos seus filhos. Ame seus filhos além do autismo. Meu filho ou seu filho que tem um diagnóstico, ele não é esse diagnóstico, ele é seu filho. Antes dele ser autista, ele é seu filho. Antes dele ser autista, ele é uma criança, ou um adulto, ou um adolescente, eu não sei. Mas a gente tem que amar nossos filhos acima, além do diagnóstico, entendeu? E foi uma das coisas que eu aprendi. Claro, é normal, é natural você passar pelo luto, por todas aquelas fases do luto, da aceitação e da luta, de se levantar para ir atrás das coisas para o seu filho. É super natural, não se sinta culpada por estar chorando, não se sinta... Eu passei, eu acho que mais de um mês, todas as noites eu chorava. Todas as noites eu chorava, entendeu? E em dezembro a gente conseguiu as terapias dele, né? Ele faz TO,
fono. Inicialmente, né, a médica passou TO, fono e psicóloga, né? Depois eu falei com ela e aí acrescentou psicomotricidade e psicopedagogia, porque eu achei importante, até porque ela mandou entrar na escola e tem dado muito certo, gente. É isso. É correr atrás, é descobrir hoje, ou você tem desconfiança de que seja autista, vai atrás de um parecer médico, vai atrás do laudo, vá atrás, não deixa de ir atrás. Se você não está satisfeito com o profissional que está com seu filho ou sua filha, que está ali acompanhando ali, está dizendo assim, não, tenha paciência, toda criança tem seu tempo, vai atrás de outra opinião, escuta outra opinião, deixa o povo falar que você é doida, que você tá procurando coisa, que você tá inventando coisa pro seu filho, deixa o pessoal falar, porque sempre vai ter quem fale, gente. É inacreditável, mas vai ter sempre gente que fala. Fala e fala muito, certo? Então assim, corre atrás, não deixa passar muito tempo. Graças a Deus, assim, que com as minhas desconfianças, claro, e eu ter ido atrás mesmo da neuro e não ter me acomodado, eu consegui um diagnóstico precoce para Gustavo. Ele estava com 2 anos e meio, 2 anos e meio, quando ele recebeu o diagnóstico. Então isso é muito importante. Receber o diagnóstico precoce, por quê? Porque ele já vai sendo acompanhado e já vai evoluindo, entendeu? E eu vejo Gustavo hoje, né? E vejo Gustavo quando ele estava para receber o diagnóstico, quando não tinha diagnóstico. E era uma loucura, ele tinha crises de choro do nada, ele chorava do nada e eu não sabia como intervir, não sabia como fazer. Mas aí isso é assunto para outro vídeo, né? Hoje eu queria deixar mais assim para vocês esse desabafo do diagnóstico de Gustavo, como foi, como eu busquei esse diagnóstico, né? E eu espero que eu tenha ajudado vocês. E se tiver alguma dúvida, vocês deixam aqui embaixo nos comentários, certo? Eu tô organizando um Instagram também. Em breve, nos próximos vídeos, eu vou deixar para vocês também, porque eu quero fazer esse trabalho de conscientização. E eu acho que a gente precisa muito, de muita conscientização mesmo com a temática do autismo, né? A gente precisa demais mesmo, porque muita gente ainda não entende o que é realmente ser autista, não entende mesmo. Mas enfim, nos próximos vídeos vocês vão ver muito aqui ainda, tá, gente? Eu vou me esforçar ao máximo. Minha rotina é bem corrida, mas eu vou me esforçar ao máximo pra estar aqui. Sempre dando o meu melhor e trazendo coisas boas pra vocês. E eu vou estar aqui, assim, sempre. Qualquer coisa, se você estiver precisando de alguma ajuda, alguma palavra amiga, se você descobriu que o diagnóstico do seu filho hoje, por um exemplo, pode deixar nos comentários que eu vou deixar uma palavra amiga. Se tem alguma dúvida, o que eu puder ajudar, eu vou ajudar, tá? Então, que Deus abençoe vocês, muita luz na vida de todos e até o próximo vídeo, tá, gente? Tchau!